Vamos fazermos Mateus, no contexto do Novo Testamento, Mateus, capítulo 11, nós vamos fazer a leitura dos versos 25 a 30, texto muito conhecido de nós, mas ele vai ser alvo da nossa meditação nessa manhã. Diz assim a palavra do Senhor: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Louvado seja Deus. Irmãos, quem não gosta de um feriadinho prolongado? Acho que todos nós, né? Esse ano a primeira coisa que eu ouvi quando 2025 estava terminando era que 2026 teriam muitos feriados. E de fato isso aquece e gera até algumas expectativas de planos que nós podemos fazer em feriados como esse, feriados prolongados. Isso é muito interessante porque naturalmente isso revela que nós temos um desejo perene na nossa vida de descanso. Nós temos um desejo perene de bons momentos, momentos fora do contexto de trabalho, do suor do rosto penoso, não é mesmo? Essa semana eu estava lendo, ou melhor dizendo, num artigo no Instagram, de que essa questão da jornada da escala 6x1 está sendo bem debatida, conversada, para que ela possa ser reduzida, né? Uma jornada de trabalho reduzida. Claramente nós vemos o quão nós carecemos e desejamos o descanso na sociedade, como nós já pregamos em outras mensagens, na sociedade do cansaço, nós ambicionamos talvez uma jornada de escala de trabalho mais curta, para podermos aproveitar um pouco mais e desfrutar um pouco mais do descanso, né? Não sei que rumo isso vai de fato ser traçado e para onde ele vai dentro do contexto do nosso país. Mas é interessante porque o descanso ele faz parte do projeto de Deus, de fato. O descanso bem descansado, o descanso com propósito, o descanso depois de uma jornada de trabalho, ele é bíblico e ele é da vontade do Senhor. O Senhor sabe que nós precisávamos de descanso e que nós não simplesmente devíamos descansar de forma passiva, mas de forma intencional, entendendo o descanso como um mandamento, entendendo o descanso como propósito do Senhor para as nossas vidas também. Afinal, a gente gosta muito daquele texto lá da criação, onde o Senhor descansa no último dia, né? E isso é interessante. O problema, irmãos, talvez, se a gente possa olhar, se a gente pode, melhor dizendo, olhar para essa questão com algumas ressalvas, é que por vezes o descanso ele se torna um movimento natural na vida do cristão que ama e adora o Senhor, no que diz respeito às coisas de Deus. É isso que eu quero trazer para nós. Às vezes, essa jornada de cansaço do nosso dia a dia, esse envolvimento natural do ser humano com o descanso, ele por vezes encontra a nossa vida cotidiana na fé, a nossa vida de expressão de adoração, e às vezes nós estamos cansados de Deus, e às vezes a gente quer diminuir um pouquinho a escala com relação à nossa adoração a Deus. A gente debate isso entre nós, e talvez esse seja um grande problema que nós possamos enfrentar na sociedade do cansaço, no mundo que tem
cada vez mais estado desgastado das coisas naturais da vida, muito, e a gente já falou isso em outras mensagens, não vamos falar nessa, mas muito pela questão emocional, pelo desgaste da mente, da alma, do coração. Mas, quando esse cansaço ele é refletido nas coisas do Senhor, nós devemos nos preocupar, nós devemos colocar em xeque como é que nós temos vivido a nossa adoração diante de Deus, a nossa fé diante do Senhor. Afinal, na grande maioria das vezes que nós desejamos o descanso das coisas do Senhor, não é culpa de Deus, a culpa não é do objeto da nossa adoração, por vezes a culpa é de algum problema que a gente teve na igreja, de alguma pessoa que a gente está brigado dentro da igreja, a gente não quer vir ao culto por conta dessa pessoa, a gente não quer frequentar a igreja, a gente não quer manifestar, expressar a nossa fé por causa de algum desentendimento, e não é com Deus, é com alguém, ou às vezes por conta de uma doutrina mal interpretada das Escrituras a respeito do próprio Deus, e aí nós nos cansamos diante de um Deus que nós inventamos, de uma doutrina que nós inventamos, de algo a respeito de Deus que não existe, e aí nós nos cansamos, e a gente pensa aí no legalismo ao longo da história, a gente pensa em muitas outras coisas, mas é interessante observar que na grande maioria das vezes que nós nos cansamos de Deus e da adoração diante do Senhor, não é culpa de Deus, é culpa nossa, um relacionamento mal resolvido, problema com alguma questão dentro da igreja, ou, como eu disse, uma doutrina mal interpretada. E quando eu olho para esse texto de Jesus, ele não é um texto que muitos pregadores optam por pregar a partir do versículo 25, talvez você já tenha lido muito o versículo de número 28 a 30, né? Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas, observando esse texto, observando talvez a intenção primária de Mateus ao escrever o texto, mas mais do que isso, o movimento de Jesus nesse texto, a intenção do próprio Senhor Jesus nesse texto, eu percebo, e alguns comentaristas concordam, que nós devemos olhar para esse texto à luz do capítulo 11 inteiro, mas também à luz dos versículos 25 a 27, por isso que eu optei de nós fazermos a leitura nesses versículos, tá? Mas, olhando para esse texto, a gente percebe que no capítulo 11, antes de Jesus nos chamar e nos convidar ao descanso, ele está tendo alguns embates com relação a algumas cidades aí, né? Percebe um pouquinho antes do versículo 25, que tem um discurso de Jesus acerca de 3 cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades que para Jesus permaneceram impenitentes ou com o coração endurecido. Depois de uma palavra de juízo de Jesus para essa cidade, dizendo que outras cidades receberiam um juízo menor, porque eles viram Jesus, eles observaram a verdade e eles não creram, Jesus então denuncia essas cidades e depois ele começa a apresentar um convite de graça, tá? Então é um movimento aí que sai de um juízo para algumas cidades e ele vai para um convite de graça, tá? Ele aponta a dureza de uma rejeição dessas cidades, e ele irrompe depois diante do coração daqueles que estão em Cristo, como eles podem descansar no Senhor. O Hendrickson observa nesse texto que existe um contraste em todo o capítulo 11 aí. A gente vê maldição e vê bênção, a gente vê uma denúncia e a gente vê um convite de ternura, de graça, de descanso diante da presença de Deus. E a pergunta do capítulo 11, ela ecoa para nós hoje: quem está cansado? E a pergunta ela pode se aprofundar: por que alguns rejeitam Jesus, o objeto de descanso da alma, e outros recebem Jesus? Como um pecador sobrecarregado encontra ou pode encontrar o descanso da sua alma? Cristo aponta essas coisas para nós no capítulo 11. Então a gente vê que depois de falar de João Batista, ele mostra algumas questões. O Carson destaca que para a gente entender o motivo de Jesus nos convidar ao descanso, a gente precisa ler o versículo 25 a 30, que é uma denúncia, à luz dessa denúncia dos versículos anteriores, né? O versículo 25 a 27 não são separados do 28 a 30, que são os que nós lemos, eles formam uma unidade temática aqui.
O 25 a 27 é uma base de quem Cristo é, para a gente depois entender quem está nos convidando. E o Hendrickson insiste nisso. Tudo no versículo 25 a 27 prepara o ouvinte para o convite do versículo 28 a 30. Ninguém vai a Cristo a menos que o caminho lhe seja revelado, e ninguém pisaria nesse caminho se o Cristo que chama não conhecesse a necessidade dos cansados e não tivesse como satisfazê-la em si próprio, tá? Então nós vemos aí alguns pontos, e eu quero trazer pontos muito rápidos para a reflexão nossa nessa manhã, para você que está cansado, para você que está sobrecarregado, para você que por vezes já se apresentou diante do Senhor cansado, exausto, exaurido das coisas do Senhor. Essa mensagem é para você e essa mensagem é para mim, tá? Então, em primeiro lugar, olhando para o nosso texto agora, objetivamente, Jesus começa orando, fazendo uma oração diante de Deus, e a gente vê como Cristo revela o caminho do Pai para os humildes. Isso tem tudo a ver com estarmos cansados ou descansados, ok? Olha como ele começa orando aí: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Perceba que antes de falar aos homens, Jesus se comunica com o seu Pai em oração. Antes de mostrar o caminho do descanso, Ele nos coloca diante do mistério da revelação de Deus. Isso é proposital. Antes de tratar o cansaço da sua alma, Deus precisa te lembrar, Jesus precisa nos lembrar quem Ele é, e quem é o Pai, e qual é o convite do Pai, qual é o caminho do Pai. Então Jesus louva ao Pai, porque a revelação de Deus não segue uma lógica de capacitação. O Pai ocultou algumas coisas dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. É isso que Jesus está dizendo. E os sábios são, e instruídos aqui, são aqueles que, dentro do contexto da sua época, e a gente pode traduzir isso para hoje, são os que se veem como competentes para avaliar e julgar tudo a partir de si mesmos. Esses são os sábios instruídos para Jesus. Quem tem poder de julgamento por si próprio, quem entende que tem conhecimento suficiente para fazer uma autoanálise da vida e até uma análise a respeito de Deus por suas próprias forças. São basicamente os autossuficientes. Hoje a gente gosta muito dessa palavra. São os que pensam que Deus pode ser conhecido sem que haja um coração quebrantado pelo próprio Espírito. São os que imaginam que conseguem entrar no reino, levando consigo mesmo seus currículos, seus méritos, sua reputação, sua justiça própria. Sua justiça própria. E é importante nós pensarmos nisso. Jesus não está atacando a inteligência, dizendo que eles não deveriam ter conhecimento, não está menosprezando o conhecimento de quem é instruído. Não. Jesus não está elogiando a ignorância ou exaltando a ignorância. Ele está mostrando que existe um contraste. O contraste não é de cultos e incultos, mas é entre autossuficientes e dependentes. O contraste que Jesus está mostrando é que as coisas de Deus foram reveladas, a palavra do Senhor foi revelada não para quem ama a ignorância e não quer se aprofundar na Bíblia, na palavra do Senhor, mas ela foi revelada para quem entende que é dependente de Deus. Isso é muito importante. Ela não se manifesta para os autossuficientes nas palavras de Jesus. É uma denúncia, mais uma denúncia ao orgulho. Ao orgulho. O Hendrickson explica que os pequeninos não são simplesmente crianças literais, nem pessoas sem estudo. São aqueles que, como crianças, como pequeninos, são conscientes da sua dependência diante de Jesus Cristo, que confessam sua nulidade, carência e desamparo e se entregam à misericórdia de Deus. J.C. Ryle, na mesma linha do Hendrickson, ele diz que o evangelho geralmente fica oculto aos que são sábios aos seus próprios olhos. É cego, é cegueira. Para quem é sábio aos seus próprios olhos, o evangelho não pode ser visto na sua totalidade, não pode ser contemplado. Ele é revelado aos humildes, aos despretensiosos, prontos
para aprender. Ele adverte contra o orgulho intelectual, moral e meritório, porque nada tende mais a manter um homem fora do céu com Cristo do que o seu orgulho. E isso nós vemos em toda a Bíblia. Olha o Salmo 100, ou melhor, Salmo 10, verso 4. O ímpio, pelo orgulho do seu rosto, não busca a Deus. Todas as suas intenções são que não há Deus. É isso que o Salmo 10 diz. As suas intenções, elas refletem uma vida onde Deus não existe. Por quê? Porque ele está orgulhoso no seu rosto. Provérbios 16, 5. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. O Hernandes, nesse ponto, ele destaca que, depois de tratar da responsabilidade humana no juízo contra as cidades impenitentes, Jesus passa a mostrar que o orgulho fecha portas com relação à graça de Deus, enquanto a humildade é a porta de entrada da graça de Deus. Quando nós pensamos na graça, na salvação, na graça cotidiana, nós precisamos nos lembrar que o caminho, a porta para nos encontrarmos com essa graça é humildade, irmãos. Humildade. Nós carecemos da humildade diante do Senhor. E esse é o primeiro golpe de Jesus no coração daquele que está cansado. Jesus está montando um discurso sobre si, sobre Deus, para ele falar sobre o cansado e sobrecarregado. E ele está mostrando que o reino de Deus, ele se manifesta para quem não é orgulhoso, para quem é pequenino, para quem entende a sua dependência. O problema do homem não é falta de informação apenas, é falta de humildade e quebrantamento. Não é uma deficiência intelectual, é uma rebelião no espírito. Não é apenas não entender, é não querer depender daquele no qual nós aprendemos. A alma natural deseja um Deus administrável, deseja um Cristo admirável, mas não um Cristo indispensável. É natural que a nossa alma deseje um Cristo lindo, um Redentor, o Rei da nossa história, mas um Cristo indispensável no nosso dia a dia, por vezes a gente não cobiça, não deseja, não ambiciona esse Cristo indispensável. Mas Jesus diz: o Pai revelou essas coisas aos pequeninos. Os pequeninos são os que dizem, eu não consigo por mim mesmo. São os que pararam de pôr a armadura da fortaleza. São os que dizem, Senhor, sem tua graça eu pereço. A porta de entrada do reino de Deus nunca será a soberba. Nunca, nunca. Essa nunca vai ser a porta de entrada do reino do Senhor. Ninguém vê Cristo com clareza enquanto estiver encantado consigo mesmo. Essa é a primeira tese de Jesus, é o primeiro mal que Jesus encontra no coração daqueles que estão cansados: a soberba. A soberba, por vezes, é o desgaste natural da alma, do homem, que quando olha o seu reflexo no espelho, fica admirado, mas quando as provações, as situações adversas chegam, principalmente no que diz respeito à realidade espiritual das nossas vidas, esse encantamento se esvai, e quando a gente fica decepcionado com nós mesmos, por vezes nós ficamos exaustos, exauridos, caminhamos, tentamos, até nos depararmos com as nossas limitações, e a gente fica decepcionado, e quando a gente se decepciona com nós mesmos, por vezes nós atribuímos esse cansaço às coisas de Deus, e esse é um ponto que Jesus sabe, conhece. A primeira lição é esta: Cristo não se torna precioso onde o homem ainda se vê como suficiente e não dependente dele. Então Jesus prossegue, tá? Nós vamos chegar no ápice aqui do cansaço e do jugo de Jesus. Jesus vai dizer: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Por que Jesus está falando de si mesmo aqui? Porque Jesus está trazendo uma compreensão dentro da teologia que nós poderíamos chamar de cristológica a respeito de si. O que Cristo quer mostrar com isto?
Perceba que o texto sobe, o texto sai do ser humano e ele vai para Deus. O discurso de Jesus sai da condição humana e ele encontra a condição de Deus e do Filho. Sai do plano da experiência do homem e entra na glória da pessoa de Cristo. E nós temos o ápice aqui dessa perícope. Aqui a autoridade do Filho está sendo colocada diante daquele povo. O conhecimento mútuo, exclusivo entre o Pai e o Filho, uma mediação da revelação do Filho. O Carson vai dizer que essa passagem põe imensa ênfase na pessoa e na autoridade de Jesus. A revelação não é apenas factual, é pessoal. O Filho revela o Pai. É isso que Jesus está dizendo. Você quer encontrar o Pai? Quer encontrar o caminho em direção ao Pai? Olha para o Filho. Estou aqui. O Pai revela o Filho. Então Jesus vai dizer: vinde a mim. Vinde a mim. E por que Jesus precisa mostrar quem Ele é, quem o Pai é, antes do vinde a mim? Porque Ele não é apenas um mestre sábio entre muitos. Jesus não é o só que sabe intelectualmente, e Ele quer mostrar isso. Jesus está fora desse pacote de autossuficiência, mesmo sendo Deus, e Ele está mostrando: eu mostro o Pai, eu posso revelar o Pai está comigo, e somente eu posso revelar outros filhos de Deus juntamente do Pai. Ele não é somente um mestre entre muitos, Ele é mais do que isso. Ele não é apenas um pastor sensível, não é apenas um exemplo moral. Ele é o Filho a quem tudo foi entregue pelo Pai. Ele é esse Deus. Ele não fala apenas de Deus, Ele revela Deus. Ele não apenas aponta o caminho, Ele é o caminho. Ele não apenas oferece um consolo emocional, psicológico. Jesus não é terapeuta. Ele reconcilia os pecadores com o Pai. É mais do que isso. Às vezes a gente olha para essa passagem do vinde a mim, os sobrecarregados e cansados, e a gente acha que Jesus vai fazer uma sessão de terapia conosco. Jesus é um grande psicólogo. Jesus é muito mais do que isso. Jesus reconciliou a nossa alma diante do Pai, diante de Deus. Ele fez a conexão que havia sido perdida entre nós e a fonte da nossa vida, o nosso Criador, aquele quem nos dá toda e qualquer resposta em meio às nossas demandas. É mais do que um estudo psicológico, é a nossa identidade, é a nossa formação como indivíduos, é a natureza do pó a quem nós somos hoje, diante de quem nós somos hoje. Ele não apenas alivia sintomas, irmãos. Essa não é a proposta de Jesus para nós. Ele trata a raiz da nossa condição e Ele traz significado para a nossa existência. É isso que Jesus está falando. Eu e o Pai temos uma conexão, e essa conexão vai ser estendida e revelada por quem eu quiser revelar, por quem eu manifestar amor. Percebe que é muito superior à proposta de Jesus? Por isso Ele está se apresentando dessa forma. Por isso Ele faz uma doutrina cristológica antes de chamar os sobrecarregados e os cansados. Sem o versículo 27, o convite do versículo 28 e 30 vira uma peça devocional bonita. Mas o versículo 27 revela como o convite ganha peso de eternidade nas nossas vidas. Jesus não está se apresentando como uma rede confortável, como um feriado prolongado. Jesus está se apresentando como aquele que pode conectar a sua vida com a fonte de energia, de prazer, de alegria, de contentamento, de todas as coisas que você ambiciona na sua vida. Você não vai encontrar isso em Machado de Assis, você não vai encontrar isso em Nietzsche, você não vai encontrar isso em nenhum outro lugar, não vai encontrar em Freud, só pode encontrar em Cristo. Não é poesia que você precisa, não é somente o que o homem pode te aconselhar a fazer, mas principalmente é nós estarmos enraizados e enxertados nesse que se apresenta como aquele que nos conecta na fonte da nossa existência. O mesmo Cristo que fala com ternura é o Cristo que possui autoridade completa.
O mesmo Cristo que chama cansados é o Cristo que conhece o Pai perfeitamente. O mesmo Cristo que promete descanso é o Cristo por meio de quem Deus se torna conhecido salvificamente. Salvação. Esse é o Cristo que convida os cansados. Então, versículo 28 a 30, nós amamos esse texto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, é leve. O Hernandes traz 3 grandes marcas desse convite. É um convite universal, para todos, é pessoal e é dirigido a quem tem consciência da sua necessidade, especificamente. É um convite amplo, mas que se direciona àqueles pequeninos que Jesus estava colocando e já apresentando aqui no começo do seu discurso. O Carson também nota que Jesus chama os cansados e sobrecarregados, não os sábios e autossuficientes. O Filho revela o Pai para introduzir o cansado ao descanso escatológico, ao descanso eterno, ao descanso perene, a uma vida de descanso. A uma vida de descanso. A ideia aqui, no grego, é um movimento ativo. Isso é importante. O descanso prometido não é oposto a uma vida de discipulado, mas é um convite a um novo tipo de discipulado com Jesus. O chamado é vir, tomar e aprender com Jesus. O descanso não é passivo. A vida, ou melhor, o descanso não é passividade, é vida sob o jugo de Cristo. E aqui nós precisamos ser muito claros com relação a isso. Jesus não está dizendo, fiquem como estão. Ele nem diz, eu tirarei qualquer jugo para que vocês vivam sem Senhor. Pelo contrário, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe por que a gente está cansado, muitas vezes, da vida com Deus? Porque a gente tomou o nosso jugo, ou o jugo de outra pessoa, ou um jugo que não existe. O pastor Eliezer já explicou aqui muitas vezes o que é o jugo, né? Quando a carreta de boi passa ali com o jugo que fica no pescoço, e eles têm que carregar a carroça. Às vezes a gente está carregando um jugo que não era para a gente estar carregando. Esse é o ponto. E é isso que Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo, ele é leve, o meu jugo, ele é suave. Então é um chamado, é um convite a aprender. Que jugo é esse? Como é que eu descubro a respeito desse jugo? Como é que eu vivo ele na minha vida? Percebe? Não é só descansar, não é só um feriado prolongado, que você vai ficar deitado o dia todo na cama, graças a Deus por isso, se tiver oportunidade, mas é um jugo que eu preciso levantar, conhecer e aplicar na minha vida, viver ele, de forma ativa, aprender com Jesus. O Evangelho não nos chama da opressão para a autonomia, ele nos chama da tirania para o senhorio de Cristo. Cristo não é um tirano, Cristo não é um tirano na sua vida e na minha vida, e nós precisamos nos lembrar disso. O problema do homem não é ter jugo, o problema é estar debaixo do jugo errado. Existe o jugo do pecado, que por vezes nós vivemos sobre ele, o jugo da culpa, o jugo do legalismo, o jugo do desempenho, o jugo da aprovação humana dos outros, o jugo de tentar merecer um amor que já nos foi dado, o jugo da religião sem que Cristo seja presente nela, ou esteja presente nela. E esse tipo de jugo é insuportável, irmãos, é insuportável. A gente não consegue viver a vida com o Senhor, a vida com Cristo, vivendo debaixo de jugos que nós inventamos. É exaurir a nossa fé, é esgotar a nossa fé, é você não querer vir na igreja, estou exausto. Por quê? Jugo do pecado, briguei com alguém, não quero estar na igreja. Jugo da culpa, eu pequei essa semana, não posso estar diante da presença do Senhor. Jugo do legalismo, eu não fiz o que deveria fazer. Jugo da aprovação, o que vão pensar de mim? O jugo de tentar merecer esse amor, eu não posso ser amado, eu preciso fazer por onde para ser amado.
o jugo de uma religião sem Cristo. Estar na igreja, servir, 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 com que finalidade? Com que propósito? Para quem? Por quem? Exaustão. Exaustão da nossa fé. Mas Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Qual o motivo? E ele explica, porque eu sou manso e humilde de coração. Não sou orgulhoso. Poderia ser, mas não sou. Eu sou manso, sou humilde, e eu sou o Senhor. Já estou falando, eu sou o Filho que revela o Pai, eu sou quem conecta vocês com o Pai, eu sou o Rei da sua história, e eu sou manso e humilde. Manso e humilde de coração. Jesus não diz que tem poder, ou que ele tem autoridade, ele diz apenas que tem verdade. Ele abre o coração diante dos cansados. Eu sou humilde, eu sou manso. Ele não é um senhor duro, não é um mestre impaciente, não é um salvador áspero, não é um pastor que fere a ovelha ferida, ou que põe o dedo na ferida. Jesus é paciente conosco. Se Jesus é alguma coisa, é manso, humilde e muito paciente com as nossas vidas. Isso deveria gerar um sentimento de alegria, de contentamento, de satisfação no nosso coração. O jugo de Cristo é leve, não porque não existe necessidade de obediência diante de Deus, irmãos, mas porque sob ele a obediência deixa de ser escravidão meritória e se torna uma vida de discípulos que dependem da graça de Jesus, sempre, dependência. Jesus vai me ajudar, Jesus vai derramar graça, Jesus vai renovar misericórdia nessa manhã na minha vida. Eu pequei ontem, hoje eu tenho mais uma oportunidade. Eu pequei de novo, eu tenho mais uma oportunidade. Eu fui amado e agora eu quero amar o Senhor com a minha vida, com as minhas atitudes, fazendo isso debaixo do jugo dele, do fardo do Senhor Jesus. Do fardo de Jesus. Como Cristo pode dizer, eu vos aliviarei? Simplesmente porque Ele mesmo tomou sobre si o peso da nossa culpa, do nosso jugo, do nosso fardo. Como pode dar descanso? Porque Ele mesmo suporta a nossa condenação. Como pode oferecer reconciliação? Porque na cruz Ele leva o peso dos pecados, a culpa dos cansados, a culpa que aflige a nossa vida, Ele leva sobre a cruz. Como pode chamar sobrecarregados? Porque Ele próprio foi carregado ao madeiro em nosso lugar. Ele mesmo carregou uma cruz e foi pendurado nela. O jugo dele é suave para nós, porque o peso do juízo caiu sobre as costas do nosso Senhor Jesus. Na cruz, o Filho que conhecia perfeitamente o Pai entrou nas trevas da maldição por pecadores que não conheciam o Pai. Na cruz, manso e humilde carregou o fardo que era nosso. Na cruz, o convite de Mateus capítulo 11 cumpriu ou comprou o seu fundamento. No Calvário, Jesus garantiu que os cansados que vêm a Ele não serão rejeitados. Amém? Que nós possamos viver debaixo dessa perspectiva, de que as coisas do Senhor não devem ser penosas, não devem ser um objeto de insatisfação no nosso coração, de peso. Pelo contrário, Jesus te ama, Jesus nos ama, Jesus nos reconciliou, e o fardo dele sempre vai ser leve, o jugo dele sempre vai ser leve, vai ser suave, porque o Senhor Jesus não é tirano, Ele é manso e humilde, e o convite dele é que nós deixemos o orgulho e vivamos como pequeninos, aprendendo dele, manso e humilde nas nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe.